computador. A partir daqui está gravando tudo que acontecer. Depois eu ponho, quando terminar tudo, tem mais alguém entrando, a Luana. Quando terminar tudo, eu coloco no para ficar no menu, Tá bom, tá? tá. E aí mando para vocês depois o link. Tá, eu vou mandar mensagem no grupo aqui, avisando que Vai lá, resolve. A Luana já está aqui. Pessoas estão chegando.
Doutor Gregório, se o senhor quiser começar, Vocês que sabem aí, se você tem expectativa de que entre mais porque alguém, nós senão a gente somos começa. 11. Nós somos Tá. 11. Então tem quase todo mundo, se o senhor quiser, para não atrasar o senhor, se o senhor já quiser, Então, vamos lá. tá bom? Deixa eu achar aqui. Ou quer compartilhar alguma coisa? Eu posso abrir aqui o compartilhar, Ah, já tá autorizado aqui para mim, eu acho. tá? Deixa eu só achar a aula aqui. Estão vendo a minha tela? Sim, De tá cirurgia carregando. fetal? Não, Não. Bom, deixa eu fazer aquela famosa fechar e recomeçar. eu acho que tá a tela do professor Corte. Ah, exatamente. Ó, eu preciso. Ó, tô pedindo uma solicitação para que você me autorize aí, professor. Acho que agora você me autorizou. Acho que agora tá indo. Agora foi. Agora Já foi. está na forma apresentação? Sim, sim. Então, vamos lá. Posso começar aqui? Pode sim. Professor, tá com o nome, acho que é o da sua esposa ou da filha. É, Como é que é o seu nome? é João Carlos. É João que esse Zoom Carlos. pertence à minha esposa e a mim. É João Tá, vou Carlos. só deixar anotado aqui, que senão eu esqueço o nome, né? Para conversar. João Eu, Carlos. Então tá já. Bom, obrigado pelo convite, né? E me foi pedido aí que eu falasse um pouquinho sobre cirurgia fetal. E eu vou dar uma passeada no tema com alguns aspectos, né? Começando um pouquinho falando sobre a ferramenta, né? A ferramenta que a gente usa para qualquer abordagem ao feto começa pela ultrassonografia. Então, qualquer abordagem, qualquer procedimento que eu vá fazer no feto, eu necessito de um acesso de uma imagem ultrassonográfica, que permite visualizações de imagens do bebê, mesmo no primeiro trimestre, aí, com um bebê de 12 semanas, com uma qualidade muito boa, num exame que já tem praticamente 20 anos, né? Essa imagem, né? Com um aparelho muito bom, uma imagem que tenha 20 anos. Essas são imagens mais recentes, tridimensionais, onde você vai conseguindo mais detalhes desses bebês com maior qualidade, mesmo em gestações mais precoces. E os ultrassonografias mais recentes, tridimensionais, com imagens mais realísticas. Esse bebê da esquerda é uma gestação de 11 semanas aí. A gente já consegue ver todos esses detalhes ultrassonográficos. E aquele famoso baby face, né? Aquelas imagens do rosto do bebê que muitas pessoas querem fazer para ver o rosto do bebê. Mas é uma ferramenta, a ultrassonografia tridimensional, que permite, por exemplo, que eu use algumas táticas, né, alguns recursos que o aparelho tem, que me permite, por exemplo, nesse caso aqui da imagem à direita embaixo, ver todo o esqueleto do bebê. Eu posso ver vértebras, ossos da bacia, escápula. Então, em alterações de fechamento de coluna, por exemplo, ele documenta muito bem essas imagens. O ultrassom também serve para guiar procedimentos que não são cirurgias fetais, mas que são procedimentos que a gente chama de procedimentos invasivos. E esses procedimentos invasivos, hoje em dia, na maior parte das vezes, o grande objetivo deles é colher material da gestação do bebê para poder avaliar principalmente cariótipo, array cromossômico ou exoma. A biópsia de vilo curial é um exame que vai ver, por exemplo, o cariótipo, e ela pode ser realizada entre 11 e a partir de 11 semanas ela pode ser realizada, né? O outro procedimento é a amniocentese, em que eu entro com agulha não na placenta, mas sim no líquido amniótico. A partir de 15 semanas isso é possível e eu tenho amniócitos, células fetais nesse líquido amniótico, que também me permite avaliar cariótipo, array e exoma desse bebê.
A ultrassonografia dá pistas para a gente de alterações anatômicas que podem se associar a alterações cromossômicas. Então, aqui eu tenho uma retrognatia, aqui eu tenho uma braquicefalia, e aqui embaixo eu tenho um osso único no antebraço, com alguns dedos saindo pela lateral desse braço. Esse conjunto de sinais não permite dizer que seja, mas são sinais associados à trissomia do cromossomo 18. E aí foi feita uma amniocentese e confirmou que se tratava de uma trissomia do cromossomo 18. Esses procedimentos, tanto a biópsia de Vilo quanto a amniocentese, são chamados procedimentos invasivos diagnóstico, em que eu colho o material para fazer um diagnóstico. E eu posso fazer a cordocentese, que hoje é um procedimento bastante restrito, e ele já começa a ser um dos primeiros procedimentos que a gente pode chamar de terapêutico, porque quando você tem uma anemia fetal por aloimunização RH, que é a principal causa, mas parvovirose pode ser uma causa também. Se você tem uma anemia fetal e o bebê é extremamente prematuro, ele não pode nascer, e aí você pode fazer uma transfusão intrauterina, colocando sangue para recuperar o hematócrito, e o HB desse bebê. Pode ser feita a partir de 18 semanas. Essa imagem já é uma imagem antiga e circulou o mundo, né, mostrando uma paciente durante uma gestação em que o nenê foi submetido a uma cirurgia fetal. A gente vê aqui o útero exposto, a gente chama isso de cirurgia a céu aberto, em que se abre o abdômen da paciente, se luxa o útero e se opera uma parte do bebê. Nesse caso aqui, o bebê fez uma protusão de mão aí pela incisão. Era um caso em que se pretendia operar uma hérnia diafragmática desse bebê. Aqui uma imagem que é bastante agressiva, né, em que o corpo do bebê está para fora do útero para se operar uma hérnia diafragmática. Esse procedimento não tem sido mais realizado. Hoje a gente faz um outro tratamento paliativo durante a gestação, mas só para mostrar que a cirurgia a céu aberta ela tem uma agressividade, porque você faz como se fosse uma cesárea, expõe a parte fetal que você vai operar, e depois você fecha o útero, volta líquido amniótico, fecha o abdômen da paciente, e essa gravidez com essa sutura vai continuar crescendo, e por isso a gente pode ter alguns riscos. Hoje, a cirurgia a céu aberto, ela só é realizada ainda para meningomielocele, ainda que hoje a gente já tenha uma técnica para fetoscopia, para correção dessa doença que é a meningomielocele, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Quando a gente está falando de fetoscopia, a gente está falando de uma avaliação, de uma cirurgia que tem algumas particularidades. Que particularidades são essas? A primeira, a paciente está dentro de um indivíduo saudável, quer dizer, o bebê está dentro de uma mãe que não tem nenhuma doença e que você quer abordar o feto. Esse procedimento ele é realizado nos dois, porque para eu chegar no bebê eu tenho que passar pela mãe. A gente sempre começa esse procedimento sob visão ultrassonográfica, porque para eu colocar uma agulha, para eu colocar um trocáter ou para eu abrir o útero em um determinado lugar, eu preciso que o ultrassom me guie para qual é esse lugar mais adequado e seguro. A imensa maioria das fetoscopias, são realizadas colocando uma câmera e olhando e usando alguma pinça auxiliar ou laser, por exemplo, elas são realizadas no meio do líquido amniótico, em meio líquido. E a gente, como eu falei, pode usar o laser nessa cirurgia, como eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. E você pode usar instrumentais cirúrgicos habituais, quando, por exemplo, é uma cirurgia como aquela a céu aberto, ou quando é uma fetoscopia em que a gente usa pinças e trocáteres como se fosse uma laparoscopia com material pediátrico para que esse material seja menor. A fetoscopia pode ser útil para colocar dispositivos paliativos e atualmente a gente só faz em casos graves. Existem diversas indicações para cirurgia por fetoscopia e eu vou falar das principais ao longo da apresentação. Bom, nós já falamos numa outra aula aí que nós tivemos juntos sobre gêmeos, né? Mas só retomando, né? Quando a gente está com uma gestação monocoriônica,
eu tenho dois cordões umbilicais e eu tenho trocas entre essa circulação. Então aqui a gente tem o cordão de um dos bebês, cordão do outro bebê e uma placenta única. 100% desses bebês têm essas conexões arteriovenosas ou venoarteriais ou artério-arteriais, e portanto o sangue desse bebê tem uma parte dele que entra na circulação do outro, mas o outro também devolve esse sangue. Então, ocorre uma harmonia nesse fluxo bidirecional de sangue. Mas em 10, 15% das vezes ocorre um desequilíbrio e vai mais sangue de um bebê do que para o outro, e isso pode descompensar os dois bebês. Eu lembro que eu comentei sobre isso e por isso eu não vou ficar muito tempo nesse tema, mas a gente pode ter um bebê que, por conta disso, fique com uma baixa quantidade de líquido, e a gente chama isso de oligohidrâmio, ou um aumento do volume de líquido, e a gente chama isso de polidrâmio. Essa doença, conhecida como síndrome transfusor transfundido, ou mais atualmente como sequência polidrâmino num e oligohidrâmino no outro, é uma doença cujo tratamento é o laser, em que eu cauterizo seletivamente os vasos que nos interessam, que vão de um dos bebês para o outro, na tentativa de corrigir esse problema. Creio que esse vídeo eu apresentei da última vez. Espera aí que aqui deu algum... Vamos ver se agora vai. Eu apresentei da outra vez, a gente está vendo lá uma bexiga do bebê bem cheia, um polidrâmio, um bebê que está aprisionado dentro de uma cavidade amniótica sem líquido, e a gente faz um procedimento que se chama fetoscopia, em que a gente entra com um trocáter, e esse trocáter vai até a superfície dessa placenta guiado pelo ultrassom. Então ali a gente está guiando, eu estou ali no ultrassom e a doutora Denise está entrando com o trocáter. A gente leva esse trocáter até a superfície fetal da placenta, na parte fetal da placenta, e identifica, né, o caminho até a gente chegar na placenta, procurando desviar das estruturas fetais. A gente entra na bolsa que tem polidrâmino, porque é mais fácil entrar nela, a outra bolsa não tem líquido. E aí a gente vai progredindo com esse trocáter que tem uma câmera acoplada. E até que esse trocáter vai chegar na superfície da placenta. E quando ele chega na superfície da placenta, eu paro de olhar na ultrassonografia e começo a olhar no fetoscópio, na câmera, porque eu já estou próximo à placenta. E aí o procedimento é guiado pela fetoscopia. Durante todo o procedimento, a gente mantém o ultrassom ligado para ir monitorando onde o trocáter está. Mas agora a gente já consegue ver lá dentro o líquido amniótico, com bem ampliada a imagem. Ali a gente vê a mão do bebê, a gente vê os lábios, as narinas. Ainda não tem fenda palpebral esse bebê. Vou acelerar um pouquinho aqui, orelha do bebê, panturrilha, o pé. E aí a gente vai chegar na superfície fetal da placenta, que é o equador da placenta, em que eu estou vendo a membrana do outro bebê aqui. E aí eu vou ver quais vasos que passam de um dos bebês para o outro bebê e vamos cauterizar esses vasos que vão de um dos bebês para o outro bebê. Aí é a mira do laser, aí a gente identifica o vaso de interesse e dispara, cauterizando esse vaso. Com isso, a gente vai acabando com essas anastomoses e permitindo que cada um tenha a sua circulação separada, né? Essa é a ideia do procedimento. Esse procedimento começou a ser realizado no Brasil em 2003. O nosso grupo foi o primeiro a fazer. Os bebezinhos, quando nasceram, um bebê era grande e o outro pequeno, mas com um ano de vida, eles já tinham um tamanho equivalente entre os dois. Não tão recentemente já, acho que já faz uns 3 anos, teve uma reportagem da CNN, onde esses gêmeos aparecem, e todos os dois saudáveis, né? Se alguém tem interesse em assistir, é só apontar o QR Code a câmera para o QR Code, que tem acesso a esse vídeo que mostra, acho que 2 ou 3 grupos brasileiros de cirurgia fetal, e aí vocês podem acompanhar como é que funciona a cirurgia fetal no Brasil.
Um procedimento que eu comentei que no passado se fazia aquela esterotomia, abertura do útero, né? Abertura do abdômen, a exposição, luxação do útero para fora do abdômen para ele ficar aqui fora, abertura do útero e se operava embaixo do braço, a região da hérnia, para pegar essas alças intestinais do tórax e voltar com elas para o abdômen e suturar o diafragma. Isso é extremamente agressivo e não se mostrou muito útil pelas complicações relacionadas ao procedimento de cirurgia fetal. O que se faz hoje é se fazer uma intubação fetal, que a gente chama de broncoscopia fetal, e entra dentro da traqueia desse bebê, e dentro dessa traqueia a gente coloca um balão que vai obstruir essa traqueia. Para que que se faz isso? Porque o pulmão do bebê, ele produz líquido. E quando eu obstruo, esse líquido vai ficar acumulado dentro do pulmão e vai permitir uma certa expansão com líquido dentro desse pulmão, e isso ajuda no desenvolvimento pulmonar desse bebê. Esse balão fica 4 a 6 semanas e depois ele é retirado, então você tem que fazer 2 fetoscopias. Aqui a gente vê a orofaringe do bebê, a língua, aqui a gente vê as cordas vocais e aqui a gente já está vendo a carina, né? Os dois bronquiofontes, o esquerdo e o direito, que é o lugar onde a gente deixa, antes de chegar na bifurcação para os dois pulmões, o balão para que essa traqueia fique ocluída. Obviamente, quando eu estou fazendo isso, eu não estou tratando a hérnia diafragmática, mas eu estou melhorando as condições desse pulmão para que quando esse bebê nasça, ele tenha maturidade, desenvolvimento pulmonar suficiente para poder respirar e fazer a correção cirúrgica do defeito diafragmático, que é a hérnia diafragmática. Existe uma outra doença que é rara, que se chama obstrução das vias aéreas, né, que é uma atresia de laringe, que a sigla em inglês é CAUS, é a mesma coisa, só que em inglês é CAUS. E aí é como se o bebê tivesse um balão eterno, né? Na verdade, ele tem uma atresia de traqueia, e essa atresia de traqueia não permite que o líquido produzido no pulmão saia. O que vai acontecendo com esse pulmão? Ele vai distendendo, distendendo com líquido dentro, isso everte o diafragma, faz com que a concavidade dele mude de sentido, e isso começa a comprimir esse coração que está entre os dois pulmões, e você começa a ter insuficiência cardíaca, hidropsia fetal decorrente dessa obstrução de uma atresia da laringe desse bebê. Esse é um caso em que a gente vê os dois pulmões aqui bem brilhantes e o coração aqui no meio. Esse bebê já tinha uma ascite, tudo que é preto no ultrassom é líquido, tinha líquido livre dentro do abdômen, sinais de insuficiência cardíaca, portanto. E um caso desses foi realizado aqui no Hospital Universitário de Taubaté. A gente teve a oportunidade de trazer o professor Kipros Nicolaides, perdão, o professor Rubem Quinteiro, que é um professor americano de origem venezuelana e que estava acompanhando umas cirurgias nossas em ovelhas e estava no Brasil, e a gente falou que estava com esse caso e que a gente não tinha experiência, e ele se propôs a nos ajudar. Esse foi o primeiro caso no Brasil e foi o terceiro caso no mundo em que se conseguiu uma desobstrução traqueal. Esse é o vídeo. Bom, aqui é a turma toda, né, lá no Hospital Universitário há 15 anos. Professor Rubem Quinteiro, professor Schmeidt, que são os dois americanos que vieram, a líder do nosso grupo, doutora Denise, e eu estou aqui atrás sem barba, e alguns outros colegas aí em que a gente está fazendo esse procedimento. É, Esse aqui é um outro caso, não é aquele caso lá, mas é a mesma doença, é uma obstrução. Ah, não, deixa eu ver. Esse caso é ele mesmo, é que eu tenho os dois vídeos. A gente está já dentro da laringe desse bebê, e aqui já chegamos numa parte onde tem a obstrução. A câmera não consegue progredir. O professor Quinteiro fez movimentos de vai e vem, e com esses movimentos de vai e vem, ele conseguiu desobstruir, porque era um septo transverso. Ó, aqui já é, é, é traqueia, e a gente já vai chegar aqui no brônquio-fonte, esquerdo e direito. Fica olhando que a gente vai chegar na carina aqui. Olha lá, os dois troncos. E agora ele está recuando depois que se desfez, vocês vão ver as cordas vocais aqui, que agora elas estão abertas. O septo estava aqui.
na altura das cordas vocais. Veja que quando volta líquido, vai até balançar uns restos da membrana, ó, que foi rompida. Então, isso permitiu que houvesse uma desobstrução dessas vias aéreas desse bebê. Hoje em dia, a gente tem recursos pré-operatórios. Esse daqui é um grande amigo nosso, Dr. Heron, que é o maior especialista, na minha opinião, mundial, brasileiro com certeza, um dos maiores mundiais. Eu acho que ele é o melhor especialista nisso. Isso é uma reconstrução tridimensional para fazer um procedimento guiado de mapeamento. Então, a gente está entrando pelo nariz do bebê, na nasofaringe, vamos entrar na orofaringe, vamos entrar dentro da traqueia e aí vamos observar que tem um septo, e essa paciente já tinha sido submetida em um outro serviço a um laser para tentar tirar esse septo do caos, daquela obstrução traqueal. Então dá para ver até um furinho aqui. Como isso é virtual, ele consegue passar por esse caminho aí, né? Só que o líquido era espesso e esse líquido não voltava. Então a gente fez um novo procedimento para acabar de desfazer aquele septo que ficou com um pertuito muito pequeno. É, é, essa reconstrução é reconstrução por ressonância, em que você faz uma viagem virtual dentro do bebê, vendo tudo que você vai encontrar dentro da cirurgia desse bebê. Bom, a menina dos nossos olhos, do nosso grupo, é a meningomielocele, que é um defeito de fechamento de... Opa, deixa eu só tirar o áudio e vou começar. O que vocês estão vendo aqui é uma neurulação normal, é aquele processo dentro da organogênese em que o tubo neural se fecha, isso é o fisiológico. Uma parte das vezes ocorrem falhas no fechamento do tubo neural, em que eu vou ter persistência de abertura, por exemplo, uma anencefalia ou meningomielocele, né, ou encefaloceles, que podem ocorrer nesses bebês. Aqui é uma meningomielocele, uma falha de fechamento de tubo neural, e esses bebês cursam com uma desorganização da medula nessa altura, que faz com que essa medula fique plana, chata, que ela não fechou, ela não neurulou, e por isso vaza líquor para o líquido amniótico. E isso gera um problema hidráulico nesse bebê, que faz com que o líquido vai vazando aqui pela coluna e isso traciona, faz como se tivesse um ralo saindo água do cérebro e o cerebelo desce dentro da cisterna magna e oclui o quarto ventrículo. Então a gente tem uma obstrução pelo cerebelo, a gente chama isso de malformação de Chiari, e com essa obstrução do cerebelo começa a ter uma hidrocefalia, um aumento do volume de líquido amniótico, que a gente deve chamar na realidade de ventrículo-megalia. Essa doença, que é uma falha de fechamento do tubo neural, leva a complicações. Então, esses bebês podem ter pés tortos, podem, na maior parte das vezes, ter hidrocefalia, e essa falha de neurulação pode levar, em uma grande parcela das vezes, a uma tetraplegia, não, a uma paraplegia, né, de membros inferiores, incontinência urinária e incontinência fecal. E a hidrocefalia pode, inclusive, levar à hipertensão intracraniana, quer dizer, é uma doença bastante complexa. A sua incidência nos Estados Unidos se estabilizou em 3,4 por 10 mil, e no Brasil a gente tem hoje ao redor de uma criança com meningomielocele para cada 4 mil nascimentos. Como eu disse, pode levar à incontinência urinária e fecal, a desabilidades, né, falta de habilidades motoras para andar, e complicações renais, insuficiências renais, necessidade de colocação de xantes. E o nosso grupo começou a fazer algumas cirurgias nesse sentido, paralelamente ao período em que decidiram investigar se valia a pena operar esses bebês antes do nascimento. Porque quando esses bebês eram operados após o nascimento, somente 20% deles andavam e 80% deles necessitavam de colocação de um shunt, de uma derivação ventrículo-peritoneal para fazer um novo caminho, né, por baixo da pele e dentro do abdômen, vindo desde o ventrículo lateral, para esvaziar esse líquido, um novo ralo, vamos dizer assim. E aí pensaram, será que se a gente operar esses bebês antes deles nascerem, a gente tem algum benefício?
E esse trabalho mostrou que sim, esse trabalho mostrou que ao invés de eu ter, deixa eu ver aqui que não está querendo ir, agora, que se eu faço a cirurgia fetal, ao invés de ter só 20% das crianças andando, eu tenho 40% das crianças andando. Ao invés de eu ter que colocar válvula em 80% dessas pacientes, eu só vou colocar válvula em 40%. Portanto, eu dobro a chance dessa criança andar e eu diminuo a chance desse bebê precisar de uma derivação ventrículo peritoneal. Por isso, esse trabalho mostrou, e é um grau de evidência por ser um trial randomizado, duplo cego, com um grande número de casos, ele conseguiu provar, com um grau de recomendação A, que a cirurgia fetal é melhor do que a cirurgia pós-natal, no caso da meningomielocele. Ela é boa para o feto. Só que os estudos subsequentes mostraram que você pode ter um risco de ao redor de 14% de rotura uterina, e estudos mais recentes ainda mostraram 30 gestações subsequentes, quer dizer, não foi na cirurgia onde eles fizeram não foi no parto onde eles fizeram a cirurgia de meningomielocele. Ela estava grávida de uma gestação posterior. E eles avaliaram 30 cirurgias. E em 10% delas houve rotura uterina no segundo trimestre. E desses 3 casos que romperam o útero, 2 dos bebês que não tinham nenhuma malformação obtuaram. Portanto, a cirurgia a céu aberto tem alguns riscos para a mãe, né, do ponto de vista de rotura uterina. Isso não impede que a cirurgia seja feita, mas é uma limitação da cirurgia a céu aberto para meningomielocele. Esse aqui é um vídeo mostrando mais ou menos como é que a cirurgia a céu aberto é feita. Você abre o abdômen, afasta, faz como se fosse fazer uma cesárea, só que você luxa o útero, tira o útero para fora. Com o ultrassom você identifica onde está a lesão, e aí a hora que você identifica o local da lesão, você abre naquele lugar, e aí a cirurgia é feita pelo neurocirurgião, usando a técnica neurocirúrgica clássica. Aí depois que você fechou, você fecha a pele, fecha o útero, coloca ele para dentro do abdômen e fecha a parede abdominal. Acho que fica fácil de entender que essa gestação vai passar a gravidez inteira com o útero crescendo, e é por isso que eu tenho risco de rotura uterina, porque eu deixo uma incisão, uma sutura, na realidade, que estava ainda cicatrizando e esse útero continua crescendo. Aqui mostrando a meningomielocele numa cirurgia a céu aberto, o útero exposto e aqui a pessoa, né, que não somos nós, operando esse caso. Doutora Denise, no início, operando coelhos, pensou, puxa, a gente por fetoscopia podia operar esses casos, mas operar neurocirurgia com laparoscopia, né, com fetoscopia, é muito complexo. E aí, depois de várias tentativas e erros, ela chegou em coelhos, né, tentativas e erros em coelhos, ela chegou uma membrana que é uma biocelulose, uma celulose produzida por bactérias, e essa biocelulose ela tem o poder de se encostar em cima dessa medula que não fechou e impedir que o líquor saia. E aí a gente não teria que fazer mais nada a não ser fechar a pele. Aí nós fizemos isso em modelos animais, começando em coelhos, passando aqui mostrando que quando a gente criava lesão no coelho, nessa fase eu não estava ainda no grupo de estudo, se criava lesão no coelho, se colocava a celulose, e essa celulose ela não se aderia nem à pele neoformada e nem à medula, que está aqui num corte transversal. Então, vamos dizer que essa celulose ela é inerte, ela não causa aderência. E a grande sacada disso é que quando você faz uma sutura em cima de uma área cruenta, existe a chance de ter aderências entre a pele e a medula que está aqui. E a celulose servia como um anteparo, que impedia que o líquor fosse perdido e permitia que essa pele fosse fechada por cima sem que tivesse aderência. Posteriormente, a gente evoluiu para o modelo em ovelha, usando a mesma técnica, e finalmente a gente comparou em ovelhas se operar
as ovelhas pela técnica neurocirúrgica clássica, ou colocando só a celulose e fechando a pele, o que que acontecia com essas medulas? E essa foi a tese de doutorado da doutora Silvia Herrera, que foi quem fez essa tese, com a doutora Denise orientando. E aqui a gente tem cortes transversos da medula, onde a gente vê aderências entre a medula e a pele. E a gente tem, novamente, aderências entre a medula e a pele. E aqui a gente tem a técnica simplificada, onde há uma preservação maior de todo o tecido neural e sem aderência entre a pele e a medula. Foram diversos estudos que o grupo fez em animais e depois a gente evoluiu para 10 casos em humano, fazendo a fetoscopia percutânea, operando esses bebês não mais no meio líquido, porque não dá para operar por fetoscopia esses bebês em meio líquido. Então, um grupo alemão tinha começado a fazer cirurgia com CO2, e nós somos o segundo grupo no mundo a começar a fazer essa fetoscopia percutânea com CO2. E o primeiro do mundo a usar essa celulose como um anteparo entre a pele e a medula. Bem rapidamente aqui, pegando o abdômen da paciente e colocando trocáteres. Então a diferença é que essa fetoscopia é como se fosse uma laparoscopia, só que dentro do útero. E aí a gente coloca a celulose e sutura a pele desse bebê. Depois tira os trocáteres e fecha a pele. Em 20 a 30% das vezes, a gente coloca a celulose, mas não tem pele para a gente aproximar. Então a gente põe a celulose e uma segunda membrana, que é uma derme na verdade bovina, que aí a gente faz como se fosse um patch mesmo, um curativo, vamos dizer. E a gente sutura a pele, que a gente não consegue aproximar, nesse patch. E esse patch, como ele é de derme, conforme a gestação vai evoluindo e depois do nascimento, a derme do feto migra, coloniza essa derme bovina e você tem um fechamento de ótima qualidade da pele desse bebê. Vários estudos foram publicados, né? Os 10 casos de feasibility, que são os 10 primeiros casos para mostrar que é possível, foram publicados no American Journal, e posteriormente outros grupos começaram a usar a nossa técnica e outras técnicas semelhantes, e a gente criou um consórcio internacional em que se avaliou que se avaliou como estavam indo os resultados dessa técnica fetoscópica para correção da meningomielocele. Esse é um vídeo já um pouco antigo, a gente já modificou algumas coisinhas, mas dá para vocês terem uma ideia. Aqui a gente está dentro do útero, vocês estão vendo um trocáter aqui, as pinças entrando, o vídeo está obviamente acelerado. Essa lesão ela é uma raquisquise, é uma meningomielocele plana, vamos dizer assim. E aí a gente separa a pele da dura mater, porque esse é o problema da meningomielocele, descola essa pele da dura mater, em cima da medula a gente coloca a biocelulose, e nessa ocasião a gente não fazia um flap muscular, a gente só fechava a pele. Então aqui vocês vão ver agora que a gente vai entrar com um fio para suturar a pele. Essa sutura, ela tem uma agulha nas duas pontas e esse fio é um fio barbado, como se fosse uma espinha de peixe. Então a gente começa a suturar no meio da lesão. A espinha de peixe vai num sentido até o meio do fio. Do meio em diante, a espinha de peixe é o inverso. Então a gente puxa o fio até a metade, até a hora que ele trava. E ele não consegue ir mais para frente. E ele não consegue voltar porque dali para frente a espinha de peixe está nesse ponto. Então é uma forma de você fazer uma sutura contínua sem ter a necessidade de ter que dar pontos, né? Aqui alguns casos desses bebês andando. Desculpa que tá cheio de áudio aqui, eu já estou tirando. Ó, essa aqui é uma equatoriana, que é a Valentina. Eu vou pôr aqui de novo. Essa menina foi operada intraútero. Esse menino. Todos esses aqui, né? Aqui a gente viu a corrida entre dois irmãos, né? Esse bebê menininho, obviamente, é o que tem a alteração, e aqui a irmã,
com boa movimentação. Esse aqui não pula-pula. São diversos casos. A gente tem crianças cadeirantes, a gente tem crianças que então não andam, mas os dados que a gente tem tido ao longo dos anos, eu vou mostrar daqui um pouquinho, são muito animadores, né? A gente já operou mais de 215 casos de meningomielocele. Desculpe que eu esqueci de tirar os áudios aqui. Esses vídeos são autorizados pela família, tá? Senão não estaria mostrando. Fica tranquilo que não dá para Mesma escutar os coisa, áudios, não. veja que aqui ele precisa ter uma órtese, né? Uma órtese de perna para manter os pezinhos na posição adequada, mas é uma criança que anda, apesar de uma órtese, né? Então não precisa de auxílio nem de andador e nem de cadeira de rodas. Aqui foi o nosso primeiro caso, também com autorização deles. Hoje ele está bem maior. O Joaquim foi a primeira cirurgia que a gente fez, e hoje ele está com 12 anos ou 13 anos. E aqui é o Joaquim tocando piano. Eu fiz uma brincadeirinha aqui, ele tocando, e uma outra menina que nós operamos dançando. Então, isso mostra que a cognição dessa criança não foi afetada e o motor dessa outra criança e cognição também não foi afetado, né? Quando a gente compara, né, as técnicas de ambulação e as complicações, capacidade de andar sem órtese, necessidade de derivar e necessidade de cateterizar, porque esse nenê tem uma retenção urinária. Quando a cirurgia era feita após Natal, só 20% das crianças andavam, 80% precisavam derivar e metade delas precisavam de cateterização intermediária. A cirurgia a céu aberto dobrou a chance dessa criança andar e diminuiu pela metade a necessidade de colocação de uma derivação ventrículo-peritoneal. E diminuiu a cateterização intermediária. Esses são os dados do nosso grupo: 54% das crianças andando, então já houve um acréscimo na deambulação. Essa aqui não tem diferença estatisticamente significativa, e aqui tem alguns aspectos. O fato de a gente operar crianças de vários lugares não é o nosso neurocirurgião que acompanha essas crianças depois do nascimento, e muitas vezes a indicação de válvula é muito liberal, quer dizer, se estivesse com a gente, talvez não tivesse colocado a válvula, mas mesmo assim mantém-se aí uma derivação de 46%. E a cateterização intermitente já não é mais esse valor. Hoje a gente está com 19% de cateterização urinária intermitente. Em relação às cirurgias fetais, existem algumas perspectivas futuras. Esse primeiro caso, eu acredito que eu tenha mostrado para vocês naquela ocasião, que foi uma brida que, após um laser para síndrome transfusor transfundido, o neném enfiou o pé no buraquinho que ficou entre as duas cavidades amnióticas, e isso estava comprimindo o tornozelo desse bebê a ponto de chegar no periósteo. E aí a gente depois fez essa cirurgia. O outro bebê, que tinha sido um laser, já tinha falecido há algumas semanas, então daqui a pouco ele aparece aí bem pequenininho e totalmente anêmico em óbito. Mas esse outro bebê ia ter uma amputação de pé, porque veja que a gente entrou num momento da cirurgia em que não tem necrose, mas tem um edema enorme. E uma outra brida na ponta do dedão desse bebê. Bom, mas lembra que na cirurgia de laser de síndrome transfusor transfusor, eu tenho um bebê em cada bolsa, e o que aconteceu é que depois do laser a gente furou sem querer essa membrana entre os dois e o bebê encheu o pé ali e travou. Um dos bebês, à medida que a gestação evoluiu, obtuou, que pode acontecer, e o outro continua indo bem. É, é, Aí a gente ficou com medo de tirar essa brida e o neném enfiar o pé de novo no mesmo buraco. Então a gente decidiu tirar toda essa membrana que separava os dois bebês e, com isso, transformar uma gestação que era diamniótica numa gestação monoamniótica. E qual é o risco nessas monomonos? Eu estava com um bebê pequenininho e um outro bebê grande.
Então você imagina que eu tenho o cordão dos dois aqui e um era pequenininho. Faz de conta que essa minha mão é o bebê grande e esse meu dedo é o bebê pequeno em óbito. O que que pode acontecer se eles estão na mesma cavidade? Eles podem se enrolar e ocorrer um entrelaçamento de cordão e esse cordão do bebê em óbito não é um cordão com vitalidade, então ele vai ficando mais ressecado e ele poderia funcionar como se fosse uma gavinha de árvore e comprimir esse cordão do bebê que estava vivo. Então a gente decidiu cortar o cordão desse bebê que estava em óbito na parte superior e na inserção abdominal. Desse jeito eu teria um bebê em óbito, mas que não teria capacidade de enrolar o cordão dele no outro. Então o que a gente está fazendo aqui, depois de liberar a brida, é cortar toda a cavidade, o âmnio, entre os dois bebês. E aqui a gente está cauterizando o cordão desse bebê em óbito para que possa tirar o cordão depois. Abrindo todo o âmnio entre os dois para transformar essa gestação em mono-mono. O bebê em óbito está aqui, ó, pálido e pequenininho. Abrindo o âmnio. Tirando todo o âmnio. Aí, depois que a gente tirou todo o âmnio, a gente... Olha lá o bebê em óbito aqui, pequenininho. Aí a gente vai fazer o quê? Pegar toda essa membrana e tirar pelo trocáter. Então vocês vão ver a membrana saindo toda pelo trocáter. Ó, o pezinho totalmente edemaciado, o outro bebê em óbito, ó, pequenininho, porque ele morreu há algumas semanas. E a gente não mostrou aqui a retirada das membranas, tá aqui. Aqui as membranas saindo pelo trocáter. Cordão e as membranas dos dois bebês, entre os dois bebês e o cordão do bebê em óbito. Depois que o neném nasceu, esse pé não tinha nenhum sinal de necrose, mas tinha uma alteração que precisou ser corrigida. Então, teve uma reconstrução cirúrgica depois de ligamentos e de musculatura. E esse bebê ficou com o pé normal. Eu esqueci de atualizar, eu já tenho numa outra aula, esqueci, peço perdão. Mas esse bebê hoje é um surfista de 12 anos, junto com o pai. E aqui algumas imagens desse bebê. Aqui é a primeira vez que esse neném andou. E aqui eu sempre falo que a cara do pai não tem preço. A felicidade do pai de ver o nenê andando. E aqui o bebezinho movimentando bem os dois pés. Nós não publicamos esse caso porque é um problema sério do Brasil de a gente é médico durante o dia e pesquisador da meia-noite às 6. E por conta disso, esse caso não foi publicado na ocasião. Agora nós estamos escrevendo esse caso, vai ser publicado em breve, mas ele foi o primeiro caso do mundo. Mas 9 meses depois, um outro colega fez um caso semelhante nos Estados Unidos e publicou. Para fins científicos, o caso dele é o primeiro caso do mundo. Mas nós não publicamos, mas a mãe publicou. Então, esse caso saiu na Marie Claire, então é público, por isso que eu estou mostrando também. E a Tatiana descreveu, né, a jornada do Gael, e hoje o Gael é um menino aí de 12 anos ou 11 anos, e surfa já com o pai, que também é surfista, sem nenhuma limitação. E por fim, a última cirurgia que a gente acredita que hoje, isso é importante que vocês saibam, não está estabelecida cirurgia fetal para gastrosquise. Eu estou falando de avanços e de possibilidades. Mas o nosso grupo realizou em 2019 a primeira correção intrauterina de gastrosquise dentro de um projeto de pesquisa. E esse procedimento foi... A gastrosquise é uma falha de fechamento da parede abdominal. A gente está lá dentro do útero, ó, mostrando o rostinho do bebê, e vocês vão ver um monte de alça intestinal para fora do abdômen, porque é uma falha de fechamento da parede abdominal. E essa falha de fechamento faz com que você tenha uma esterilização de alças intestinais. Esse vídeo está editado, o bebê está anestesiado, obviamente, né? Então ele está sendo manipulado com pinças, mas ele não está sentindo nada porque ele está com anestesia geral, que ele recebe via circulação placentária. Então a gente está posicionando o bebê, ó, tudo isso aqui é alça exteriorizada do lado do cordão, e aí todas essas alças foram colocadas para dentro.
com pinças gastrointestinais de pediatria, então elas não perfuram, né, o útero, ou perdão, a alça intestinal. E depois de um determinado momento em que essas alças foram sendo colocadas, é impressionante como que elas vão como se fosse um ralo querendo jogá-las para dentro. Então, em alguns segundos aí, vocês vão ver que as alças começam. Ah, não, tá bem editado, tiraram. Bom, aqui já estão todas as alças lá dentro. E o cordão, que é o grande desafio aqui, vai ter que continuar funcionando. E aí a gente sutura aquele ponto. Esse bebê, depois de 48 horas, já tinha peristaltismo, mas a gente na sutura da pele ali foi muito econômico, com medo de comprimir o cordão. E aí ficou um pertuitozinho e as alças começaram a sair novamente. Esse procedimento foi feito perto de 34 semanas e isso permitiu que o parto, e já era essa programação, se voltasse as alças para fora ou se a gente não conseguisse concluir a cirurgia, o parto seria realizado. E foi o que aconteceu. E mesmo assim, essa criança com 16 dias já estava mamando no peito da mãe. A cirurgia, principalmente da meningomielocele, fez a gente ser convidado a conhecer diversos centros no mundo e diversos centros do mundo vieram ao Brasil nos visitar para ver a cirurgia sendo realizada, essa cirurgia da meningomielocele. E, e nós fomos treinar equipes em Londres, perdão, em Londres só a Denise que foi, em Los Angeles, em Nova York, no Uruguai, em Hong Kong, em Milão, no Chile, e essas equipes começaram a usar essa técnica brasileira em diversos outros serviços além do Brasil. Isso aqui está tudo desatualizado. No Brasil, a gente tem mais de 215 cirurgias e mais de 100 realizadas no mundo todo usando a técnica brasileira. Sem dúvida nenhuma, o maior prêmio para a gente foi a nossa primeira viagem. Nós fomos para Jerusalém, a convite desse médico judeu, é o Yuval. E uma semana antes da gente ir para essa cirurgia, um colega dele que tinha estudado junto com ele em Londres, que era um palestino, avisou que também estava com um caso na Palestina. E se ele achava que os brasileiros que estavam indo lá podiam ajudar a equipe judia a operar esse palestino. Nós fomos para lá, esse que já era um grupo, né, um neurocirurgião e o cirurgião fetal de Israel, que já faziam outras cirurgias fetais, mas não faziam essa cirurgia fetal. E aí eles operaram o primeiro caso, a gente ficou por trás acompanhando, mas eles fizeram o caso da paciente israelense, mas o caso da paciente de Palestina era um caso muito difícil para a gente, que já tinha bastante experiência. Era impossível eles conseguirem operar aquele caso como a segunda cirurgia deles. Então, nós operamos esse caso. E eu falo que é um grande exemplo de tolerância, onde uma equipe brasileira, que sou eu, Denise e o Rodrigo, e a nossa instrumentadora, equipe brasileira, operando dentro de um hospital judeu em Jerusalém, uma paciente palestina. Isso com certeza foi algo que nos deixou muito felizes. E, finalmente, a felicidade de ter eu falo que é o Isaac Newton da nossa especialidade, esse aqui é o professor Kypros Nicolaides, de Londres. Ele tinha começado a fazer as cirurgias lá em Londres e estava com algumas dificuldades. E a Denise propôs para ele se ele não queria assistir por vídeo conferência a nossa cirurgia. E ele falou que gostaria sim. E aí, qual não foi a nossa surpresa quando ele aparece e usando a camisa do Brasil, assistindo a nossa cirurgia, tá? Foi algo que nos deixou bastante emocionado. Para quem gosta do tema, o primeiro capítulo dessa série que tem na Netflix, acho que ainda deve ter, já é um pouco antiga, os Cirurgiões Inovadores em português e o corte dos cirurgiões em inglês. O primeiro capítulo dele foi falando quando o professor Kypros Nicolaides desenvolveu a técnica para fazer o laser em síndrome transfusor transfundido em 1992. Portanto, uma área nova, né, que começou na década de
80 das coisas mais simples, e que agora nos anos 2025 já evoluiu bastante, mas tem muito a evoluir ainda. Aqui sou eu fazendo uma brincadeira, né? Pensando fora da caixa. E é uma reflexão para vocês, para que vocês, como jovens, pensem fora da caixa, não sejam inconsequentes, né? E façam coisas erradas, mas assim, pesquisem, pensem em coisas diferentes, porque senão a gente não vai sair nunca do lugar. Esse é o objetivo de a gente fazer pesquisa, é evoluir. Agradeço aí mais uma vez o convite, estou à disposição para dúvida que vocês tenham aí. Professor, Pois enquanto não. os alunos não fazem nenhuma pergunta, eu quero apenas, em nome deles, em nome da Liga, lhe agradecer mais uma vez pelo pelo que o senhor trouxe de bom. Eu acho que para esses garotos, esses jovens, é muito importante ter a visão do profissional que já tem experiência na área. De modo que, em nome deles, eu agradeço muito o carinho que o senhor teve em trazer essa imagem e, é claro, lhe parabenizar e a sua equipe pela qualidade do trabalho que vocês estão fazendo. Que coisa boa que Obrigado. temos no Brasil profissionais como o senhor e sua equipe, que trazem dentro da embriologia uma visão nova. Mas agora, Muito obrigado pelas se palavras, professor. eles Eu querem. queria agradecer também, doutor, pela atenção que o senhor tem dado, pelo carinho também do senhor falando comigo e atendendo ao pedido aí de dar aula pra gente mais uma vez. Gente, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida. Estão me ouvindo? Sim, Eu também eu não tenho dúvida não, mas eu vim agradecer também ao senhor por dar essa oportunidade pra gente, porque a gente é de Vassouras, né, cidade do interior, a gente não tem muito uhum, acesso a esse tipo de especialidade, é muito bom que o senhor vem aqui e compartilha com a gente. Então, muito obrigada. com É um certeza. prazer. Senhores, eu vou colocar no YouTube, após a gravação, eu colocarei no YouTube e mando para vocês o link do YouTube e para que vocês encaminhem também ao professor Gregório o link dessa aula no YouTube. Tá Por bom, favor, eu eu tenho passo pra alguns ele. alunos que eu gostaria de deixar disponível a aula também, para que eles Tá possam bom. assistir. Eu Eu pedi passo para pro se eles senhor no quisessem WhatsApp. entrar, mas eu só avisei hoje. Então eu acho que não entrou ninguém, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Não, acho que não. Tá joia. Acho que não. Eu passo pro senhor no WhatsApp o link depois que o professor me enviar. Tá Tá joia. bom? Muito obrigada mais uma vez, doutor. Nada, que é isso. Obrigado aí pelo convite, um abraço e boa noite a todos e Um obrigado aí abraço. pelos Tchau, tchau. elogios aí Boa no noite. chat. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigado, filho, pelo convite. Obrigada a você.